Fala, Chica. Qual o seu problema, minha Tarde, meus Chica? amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de agosto de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando É essa. hoje que é aniversário de Bezerra, gente? Hoje é aniversário de É vizinho. hoje. Nós Bezerra. estamos estudando aqui é, o socorro espiritual, né? Esse capítulo 2 socorro, não, desculpe, o capítulo 1 ainda, né? É aquele capítulo que trata dos examinando a obsessão. Quem tem o livro como o meu, bem velhinho, abre aí na página 40. 40. Quem tem o meu é página, igual o meu é página 40, né? Na letra C, perante obsidiados, né? Então, nós estamos aí. É, aqui, examinando obsessão é o capítulo que nós estamos estudando. E é na letra C, perante obsidiados, que a letra A foi obsessões especiais, letra B, perante obsessores, letra C, perante obsidiados. Nessa letra C, deixa eu contar os parágrafos. Um, Ok, tá dois, aqui. três, quatro, cinco, seis, sétimo parágrafo. Letra C, perante obsediados. Sétimo, oitavo parágrafo, tá? Então, quem tiver perdido aí, é só procurar o capítulo Examinando a Obsessão, letra C, perante obsidiados, oitavo parágrafo. Mas antes Tá de começar, bom. vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que todos nós temos de estar aqui, prontos para estudar, aprender, crescer, né? Buscar se melhorar um pouquinho mais, para que a gente possa ter uma caminhada mais tranquila, não é? Porque nós sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar. E também sempre pedir a Deus, né, que abençoe, proteja, ampare aqueles nossos irmãos menos felizes, aqueles que estão sofrendo muito, e são muitas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos. E assim pedimos a Deus que nos dê a permissão para começarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Então vamos lá, gente. Como eu falei, capítulo examinando a obsessão, letra C, perante obsediados, oitavo parágrafo. Aí aqui, Manuel Filomeno de Miranda diz assim, em qualquer hipótese, o oitavo parágrafo da letra C é mais ou menos isso, começa aí, em qualquer hipótese, no entanto, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação desse íntimo conturbado, Turbado. né? Porque no parágrafo anterior, ele disse assim: outras vezes, se durante longa jornada física não reparou o karma, quer dizer, não resolveu os problemas que você deixou para trás amontoados, por meio de ações edificantes, não raro é surpreendido na ancianidade, quer dizer, na velhice, pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou, experimentando enfermidades complicadas, difíceis de identificadas ou distúrbios psíquicos que se alongaram mesmo após o decesso orgânico. Quer dizer, muitas pessoas passam a vida toda. E as oportunidades de reparar os erros do passado se apresentam, mas a pessoa faz o quê? Despreza, não presta atenção. Porque as oportunidades vão sempre aparecendo. Se você observar na sua vida, de vez em quando aparece uma coisa aí. Aí você observa, percebe que você precisa fazer aquele trabalho. Então, as oportunidades de reparação dos nossos erros do passado, ou erros dessa vida mesmo, mas que ficou um pouquinho para trás,
elas vão surgir na nossa vida. Mas muitas vezes a pessoa desatenta, não presta atenção e deixa passar mais uma oportunidade. Aí, diz Manuel Filomeno de Miranda aqui, quando chega a idade, né, mais madura, quando a pessoa está Chega a idade. mais idosa, começam a surgir certos problemas, às vezes processos obsessivos, que já estão até instalados, mas que vão se agravando, doenças vão surgindo mais complexas, outros distúrbios psíquicos que vão se estender até a pessoa desencarnar e depois vão prosseguir no mundo espiritual. Aí é que o Manuel Filomeno de Miranda inicia aqui o parágrafo que nós vamos começar hoje. Em qualquer hipótese, no entanto, dentro disso que ele falou anteriormente, né, acenda a luz do conhecimento espiritual da mente, que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. Então, está começando, está sentindo que tem algo, né, atrapalhando a tua vida, acenda a luz do conhecimento espiritual, principalmente do Evangelho. Aí ele diz aqui, nem piedade inoperante, nem pavor sem a tônica do amor, né? Aquela piedade inoperante. Ai, tadinho, contatinha, tem a peninha. E nem palavrão sem a túnica do amor. Tipo assim, mas você é culpado, você fez muita besteira, entendeu? Então ele diz, não adianta esse tipo de coisa. A terapia espírita, em casos que tais, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando a uma autoanálise honesta, questões, aqui podemos relembrar 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, lá da 919, e na 919A é Agostinho dizendo, né? Falando da autoanálise, né? Então, a melhor terapia, a terapia que o Espiritismo recomenda, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando uma autoanálise honesta, de modo a que ele possa romper, em definitivo, com as imperfeições, reformulando propósitos de saúde mental. Propósito de saúde mental. Desculpe, reformulando o propósito de saúde moral, que vai acabar produzindo uma saúde mental, né? E mergulhando dos rios claros da meditação para prosseguir revigorado, senda afora. É o que a gente vem falando o tempo todo, inclusive do estudo do Sermão do Monte, na quarta-feira, 19h40. Renovação íntima. Sem renovação íntima, não tem transformação, não tem melhor, não tem equilíbrio, e não tem libertação. Vai continuar no mesmo problema, tá? Por isso que ele fala aqui, né? Que a terapia espírita convida o enfermo para responsabilidade, conclamando por uma análise. Agora, autoanálise honesta, tá? Honesta. Naquela autoanálise, aí você deixa passar um monte de coisa, joga por debaixo do tapete. É autoanálise honesta, ele fala aqui. De modo que a gente possa
romper com as nossas imperfeições. Depois ele vai dizer aqui: diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. Quer dizer, diante de um programa de melhora íntima, a gente pode conseguir o quê? A nossa liberdade. Liberdade de quem? Do jugo do opressor. Do jugo do opressor. Então, ele diz aqui, e o perturbador, o perturbador é o obsessor, percebendo tão sincero esforço nosso, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Então, com a sua renovação, com o exemplo que você está deixando, que você está apresentando, lembra que o exemplo arrasta? Esse obsessor ele tem duas saídas. Duas saídas. A primeira saída dele, qual é? É se toca. Ele pode se tocar. Ele observa, né? Percebe a transformação pela qual estamos passando, e isso pode sensibilizá-lo e também ele buscar, né, uma nova situação, porque o grande objetivo também, a doutrina, ao contrário de outras religiões, já até conversamos sobre isso, algumas religiões, elas, no caso da doutrinação, né, qual é a ideia? É o famoso exorcismo, não é assim? Não tem aquela história, bem antiga, né? Ele está possesso pelo demônio, Satanás, aquela coisa errada toda. Então busca o quê? O exorcismo. O que é o exorcismo? É afastar o dito demônio sem se preocupar com ele, afasta, manda ele embora. E salvar a tal vítima. Não é aquele que se acha vítima, porque é um pobre coitado, que está passando por dificuldades, né? Que está sendo atacado, torturado. Mas não se fala que ele também é responsável por aquilo que está sofrendo. Então, algumas religiões que têm essa questão aí do exorcismo, essa prática, a ideia é essa: é mandar o obsessor de volta lá para, para onde eles acreditam que ele deve ficar, que é lá no inferno, e salvar o que está sofrendo. Mas a doutrina não ensina isso. O que a doutrina prega? É preciso ajudar os dois, porque os dois estão doentes. Os dois. Tanto o obsessor como o obsidiado. É preciso ajudar os dois. Então, quando eu busco a minha renovação moral, quando eu busco me evangelizar, eu me liberto do jugo do opressor. E o meu exemplo, o exemplo do meu esforço, como ele diz aqui, pode tocar aquele que está sofrendo e por isso me agride, porque se acha no direito à vingança. Então, ele vai ser ajudado também. E de um adversário, eu passo a ter um amigo. Agora, se esse obsessor não se sensibilizar, desejar se melhorar, melhorando, automaticamente ele vai acabar se afastando. Ele vai acabar se afastando. Porque o meu padrão vibratório vai mudar. Eu não vou mais entrar em sintonia com ele. Não teremos mais afinidade. Então ele vai embora. Então há essas duas opções. Eu me evangelizando, ele também pode se evangelizar.
ou então ele se afasta, porque ele já não vai ter facilidade de me encontrar. Então, eis aqui, né? Manuel Filomeno de Miranda que coloca essa opção, que o obsessor, vendo o exemplo, né, do meu esforço, aí ele diz aqui, ó, o perturbador, percebendo tão sincero esforço, aquele a quem ele agredia, se toca, se sensibiliza, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima. Porque a minha atmosfera espiritual vai melhorar, vai melhorar. Agora, pensando em nova esfera mental. Continua no Flamengo de Miranda. Só excepcionalmente não se sensibilizam os sicários da mente melhorada. Então, ele diz aqui que são poucos aqueles que não se transformam, né? Aqueles obsessores, os sicários, né? Os perseguidores, os cruéis, são raros aqueles que não se deixam tocar pela melhora daquele que ele estava perseguindo. Nesse caso, a palavra esclarecedora do evangelizador, que pode ser o dialogador, que conhecemos também como doutrinador, esclarecedor, nos serviços especializados da desobsessão, os círculos de prece, os agrupamentos da caridade fraternal, sob carinhosa e sábia administração de instrutores abnegados, se encarregam de consolidar ou libertar, em definitivo, os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico. É claro, vamos lembrar que isso não acontece de um dia para o outro, né? Muitas vezes, esse processo, esse tratamento, vai levar um certo tempo. Da mesma forma que ele levou um certo tempo para se instalar, se consolidar. Então, vai levar um certo tempo. Mas esses companheiros que trabalham nesse tratamento, podemos dizer assim, nesse tratamento fraterno espiritual, vão auxiliar no esclarecimento àquele nosso irmão. Tá? Aí ele diz aqui, instrutores abnegados se encarregam de consolidar ou libertar em definitivo, o que é uma libertação, né, gente? Os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico ou físico, porque muitas vezes o processo obsessivo é tão amplo que, além de desequilibrar nossa mente, afeta também nosso corpo físico, produzindo doenças. Quando a constrição, quer dizer, o ataque, né? O Ocidente é dirigido à organização somática. Então, nós temos pessoas, né? Já vimos isso nas obras de Ivone do Amaral Pereira, de André Luiz, de Wanda falando, né, de Miranda, pessoas que ficam até numa cadeira de roda, pessoas que ficam no leito, anos seguidos, impossibilitados de se levantar, vítimas de um processo obsessivo muito, né, tudo. Então, no sofrimento atroz. E, no momento desse, há a libertação, né? Aí continua no meu Filomeno de Miranda. Quando se observam os sinais externos dessa anomalia, desse processo obsessivo, já se encontra instalada a afecção dolorosa. Quando explode no corpo físico, é porque a perturbação já se faz bem profunda no espírito daquele companheiro, né?
Então, quando ela explode do corpo, é porque a coisa já está em estado bem adiantado de sofrimento, de tortura. Aí ele diz aqui: assim considerando, use sempre a doutrina espírita como medida profilática. Então, busque sempre na doutrina os recursos necessários para o tratamento, tá? Busque sempre. E um dos, podemos dizer, né? Um dos, Mas isso é antes, né? Ele profilaxia. ele diz assim, né? Assim considerando, quer dizer, quando os sinais se apresentarem, o ideal é que você perceba, né? O ideal é que a gente perceba os sinais. Porque, como a gente já falou, dificilmente o processo obsessivo se instala de modo violento. Lembra do livro Grilhões Partidos? Da menina descer das escadas, aniversário de 15 anos, maravilhosa, linda, com aquele vestido lindo. E o pai no pé da escada esperando, e ela chega, em vez de dar um abraço no pai, ela dá uma sonora bofetada dele. Aí todo mundo diz assim: ali começou o processo obsessivo. Não, não. Ali ele explodiu. Mas esse processo obsessivo, quem já ouviu a obra, se instalou bem antes, se instalou na outra reencarnação, teve continuidade na erraticidade e se consolidou, explodiu naquela nova reencarnação. E é naquela que também vai ter o tratamento. Então, se nós percebermos que estamos sofrendo mais uma obsessão, porque dificilmente nós passaremos uma reencarnação com uma só, né? Mais uma, nós já conhecemos os sinais. Ó, esse livro aqui é maravilhoso para isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Sermão do Monte, que é o conjunto dos ensinos de Jesus. Agora, se o processo, e falando do tratamento, vai ser mais rápido. Você detectou os sinais, começa a tratar. Evangelho na veia. Mudança de conduta, que tem que ter. Mudança de conduta, né? Evangelização, aquilo tudo que a gente já sabe. Com certeza, esse tratamento será mais rápido. Agora, se já está consolidado, também o evangelho, o tratamento. Só que vai demorar um pouco mais. Porque não é de um dia para o outro que você trata uma subjugação, uma possessão, uma fascinação. E o próprio Kardec diz o quê? Que a fascinação chega a ser até mais difícil que a subjugação. Porque quando a pessoa tá com uma subjugação, uma possessão, muitas vezes ela perde a noção das coisas, ela perde o domínio sobre si mesmo. A família é que leva, né? Quem frequenta a casa espírita muitas vezes vê o quê? A família chegando, levando o doente assim, para a casa espírita. Às vezes leva até eu vim chegar, levando a pessoa na cadeira de rodas, levar a pessoa acamada, porque está numa subjugação, numa possessão. Então a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. É levada, lembra que eles às vezes botavam a pessoa do tratamento espiritual na cadeira de roda, a pessoa estava totalmente, né, entregue. Agora, na fascinação, daí o porquê Kardec diz que é mais difícil, o mundo todo percebe que ele está sob o domínio de alguém, que ele está num gravíssimo processo obsessivo. Mas o que que ele diz muitas vezes? Eu estou muito bem, obrigado. O obsidiado são vocês. Vocês que são o obsidiado. Eu estou muito bem. Estou, inclusive, com meu protetor. E o protetor, o que que faz? Alimenta a vaidade dele.
E ainda diz assim, ó, se afasta dessa gente, porque eles querem o mal para você. O único que te ama sou eu. É uma das primeiras coisas que o obsessor do fascinado faz. Buscar afastá-lo daqueles que pedem o quê? Alertá-lo do problema que ele está passando. Por isso que a fascinação é difícil. Porque entra a questão da vaidade da criatura, a crença dele de que aquele que está orientando é o melhor dos melhores, é um espírito de escola. Inclusive, se ele é um médium de psicografia, ele psicografa mensagens de Paulo de Tarso, Maria Nazaré, Jesus. O Espírito diz para ele: eu sou Francisco de Assis, e ele acredita, mesmo que as mensagens sejam um bando de tolices. É a fascinação. Por isso que Kardec disse que ela é difícil. Muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil de ser tratada. Porque, primeiro, aquele que está fascinado tem que se reconhecer. E mesmo quando nós não estamos fascinados, como é difícil muitas vezes nós aceitarmos que nós é que estamos errados na confusão. Não é? Não acontece? Coisa boba. Gente, aceitar, não é verdade. Eu errei, eu errei. Você que está certo, a gente fica assim, é verdade, eu errei. Você que está certo. Nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo na palestra de quinta-feira. Semana passada, essa semana, né? Foi o perdão das ofensas. Olha o capítulo difícil. Não é? Perdão das ofensas. Como é complicado para a gente. Né? Tá aqui, como é complicado. O meu evangelho é até viciado, porque perdão das ofensas é o primeiro lugar dos palestras de sucesso aqui. Então, tá aqui, ó. Como é difícil para a gente perdoar, né? Como é difícil. Eu perdoo, tá? Mas não faça isso novamente comigo. Não faça, porque da próxima vez não vou perdoar com a mesma facilidade. Você não perdoa nada. Não é assim, ó? Da próxima vez, preste bem atenção com quem você faz, tá? Presta bem atenção, porque eu não merecia isso que você fez. Está quase morrendo engasgada. Quer dizer, não é assim que a gente fala? E depois vem o capítulo 16, indulgência. Esse então, que dificuldade. Então, por isso que a tal da fascinação é tão difícil para a gente resolver, né? Aí é preciso fazer renovação. É preciso fazer renovação, né? Aí ele diz aqui, ó. Assim, considerando, use sempre a doutrina espírita, de preferência evangelioterapia, como medida profilática, mesmo porque se até hoje não foi afetada a sua organização fisiopsíquica, isto não isenta de, no futuro, tendo em vista que aprendendo e refazendo lições, como no programa da reencarnação para nós todos, o seu ontem pode repontar rigoroso, hoje ou amanhã, chamando ao ajuste de contas com a consciência cósmica que nos dirige. Então, é que tem gente que diz assim: se até hoje eu não tive nenhuma obsessão braba, é sinal que eu estou livre. Pronto, já está obsediado. Tem gente que fala isso, que acha, porque tem meia hora de doutrina espírita, está blindado. Não é assim? Mas olha o que o Manuel fala aqui, né? Ele fala aqui, se até hoje, achei muito interessante, se até hoje não foi afetada
A sua organização fisiopsíquica, quer dizer, a sua mente, né? Seu psiquismo. Isto não isenta, quer dizer, isso não quer dizer que você está blindado. Isso não isenta de, no futuro, que pode ser amanhã, literalmente, tendo em vista que, aprendendo e refazendo lições, como é do programa da reencarnação para nós todos, o seu ontem, que pode ser de outra vida, mas pode ser de alguns anos atrás. De alguns anos atrás. O seu ontem poder, o seu ontem pode repontar, quer dizer, pode surgir rigoroso hoje ou amanhã, chamando ao ajuste de contas com a consciência cósmica, quer dizer, com as leis divinas que nos dirigem. Por isso Jesus diz o quê? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Toma cuidado, não é? Toma cuidado. Aí vem o Mateus, Mateus 5, não é isso, gente? Que a gente estuda todo dia. Lembra? Mateus 5, capítulo 25, versículos 25 e 26. O que está lá? Vamos abrir aqui. É sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Está aqui, ó. Opa. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque daqui não sairás até pagares até pagares o último centil. Já decorei, já decorei. Necessidade é uma droga. Então, é o que ele diz, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque se a gente não fizer isso, né? Então, para que. E depois ele diz, ainda continua, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Deixa eu ver aqui, porque essa minha Bíblia é. Para que não aconteça que esse adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao policial, não, e seja lançado na cadeia. Em verdade, eu te digo: de lá não sairás enquanto não tiveres pago o último centimo. Então, por isso que mandar a Filomena de Miranda que chama a nossa atenção. Então, esse Mateus 5, 25, Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26 é muito importante. Porque a qualquer momento, nós que somos espíritos perfectíveis, não somos perfeitos, perfectíveis. Estamos trabalhando pela nossa evolução. Podemos ser assaltados. Podemos ser assaltados pelo nosso ontem, de forma rigorosa, chamando-nos ao ajuste de contas com a consciência cósmica. Agora, se você estiver trabalhando, se você estiver se esforçando, procurando mudar a sua conduta, né? Buscando amar o seu próximo, buscando a renovação íntima, pode chegar sim esse momento, mas não será tão duro quanto poderia ser se você não tivesse em alerta e trabalhando, né? Vamos continuar aqui. Perante obsidiados, todos nós, aplique a paciência e a compreensão, a caridade da boa obra e do passe
né? A fluidoterapia, o gesto de simpatia e cordialidade. Todavia, a pretexto de bondade, não concordo com o erro. Porque tem gente que acha que ser paciente, cordial, amoroso é passar a mão na cabeça e concordar com o equívoco do outro. Não concorde com o erro a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude-o quanto possa. No entanto, insista para que ele se ajude, porque nós somos parte importantíssima desse tratamento. Se a gente não procurar trabalhar junto, não adianta, porque ninguém vai violentar o meu livre-arbítrio. Temos aqui. Insista para que ele se ajude, contribuindo com a ascensão do seu próprio espírito, auxiliar aquele outro ser que, ligado a ele por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. Porque, afinal de contas, se o outro está algemado a mim, é porque eu sou responsável também por essa situação. Porque se meu comportamento tivesse sido melhor, talvez esse companheiro não estivesse ali, atrás de mim, não é? Então, eu sou responsável também pelo que ele está passando. Se ele está buscando vingança e está se enterrando num buraco sem fundo, na lama, cheio de ódio, e está correndo atrás de mim, querendo me estrangular, acabar comigo, é porque eu dei motivo a ele para isso. Então, eu sou responsável por ele também. Então, eu tenho que buscar me melhorar, dar um bom exemplo, para que ele também busque se melhorar. Então, eu me auxilio e auxilio aquele irmão. Entendeu? Então, é o que ele está falando aqui. Porque ele, como eu, também tem necessidade de evoluir. Vamos pegar aí o livro dos Espíritos. Vamos rever umas questões aqui muito importantes. Questões que nós já vimos em outros momentos, mas é sempre bom voltar. Livro dos Espíritos, questão 467. Está da parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 467. É uma pergunta que a gente vira e mexe, está voltando nela, né? 467 de O Livro dos Espíritos. Verinha, lê pra gente a 467. Lê devagarzinho para a gente poder assimilar bem essa questão. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Eximir-se quer dizer libertar-se, né? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os acham, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Olha só, a situação. Claro que eu posso. É só eu mudar a minha conduta, o meu comportamento, melhorar moralmente. Porque se eles estão grudados em mim, é porque eu ofereci. Eu abri a porta para eles entrarem. Porque eles aqui, eles só se apegam a nós por causa dos nossos desejos. Que os nossos desejos os atraem, né? Então, nós os convidamos.
Vera Isaura, Dona Vieira, lê para a gente, A Vera disse que não pode falar. não pode Ela está sem som. falar, Carmen, pega aí a 468. Então, escute bem, Dona Vera. Dona Vera, Renun- 468, Carmen. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, que querias que fizessem. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, é isso aí. Eles vão, mas vão muito. Dão tempo observando para ver se aquela mudança é sólida ou se não é apenas né? Como diz, um ventinho. Porque a gente tem muito disso, né? Vou começar a fazer dieta, estou fazendo dieta. Eu, que beleza, tão forte. Dali uma semana a pessoa. Entendeu? Então, eles observam para ver se aquela mudança é verdadeira ou não. Se não for, eles voltam, porque eles ficam, ó, observando. Agora, deixa eu ver aqui. Alberto, gente, a 469. Alberto, pode. 469. Isso. Por que podemos neutralizar a influência dos maus É espíritos? porque meio, né? A. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Percebeu como a doutrina dá todo o caminho que a gente deve traçar para se libertar? Agora, vamos lá na 909. José Marcos, você pode ler para a gente a 909? Essa é a Rose, é melhor. casa, tá? Então eu tô sem outros livros, só tô com o livro Legal, do. tá legal. Gente, a 909, que está na parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. É melhor. 909. Sou eu? Não, Vera, Ah, tá. Eu? eu, Ai, Luan. 909. Liga aí o microfone. Isso, desliga, quer dizer. Vamos lá. Oi? Pode ler, pode ler, pode ler. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, sim, e frequentemente
fazendo esforço muito insignificativo. O que lhe falta é a vontade. Ah, não, quão pouco dentre vós fazei esforços. Quer dizer, eu adoro essa resposta, né? Porque ele dá um puxão de orelha na gente violento. Porque É, até pergunta, será falta de que vontade. poderia sempre o homem, os seus esforços, vencer as suas más inclinações? E ele diz sim, de uma forma muito simples. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Chamou a gente preguiçosa. Ah, quão Significativos. pouco dentre vós fazem esforços. Verdade. Ana Constantino, lê 910 para gente. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em em auxílio, porque essa é a missão deles. Então ele está dizendo, né? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio é o amigo espiritual, né? Com sinceridade, os bons espíritos virão certamente. Porque quando está lá na questão 459 de Um Livro dos Espíritos, lá na segunda capítulo da intervenção do espírito no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se nós pedirmos a Deus que nos auxilie, ou o nosso amigo espiritual, aí ele bota uma palavra aqui, com sinceridade. Porque às vezes eu peço da boca para fora ajuda para um problema meu. Mas é só da boca para fora, porque no fundo eu não quero resolver esse problema, eu quero continuar. Mas como naquele dia está doendo muito, não é assim? Naquele dia está doendo muito, eu peço ajuda. Amanhã o problema está lá, está doendo pouco, e eu levo, vai, não vai da valsa, né? Brito, você pode ligar o microfone e ler a 911 para gente? Se der, se não der, tudo bem. Que ela estava com problema no microfone, acho que ela continua. Então, eu vou pedir para a Márcia. Márcia, dá para ler 911 para gente? Gente, aqui está chovendo a beça. Tá Não chovendo? haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Em consequência da sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual, aquele que a procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? Às vezes, assim, ai meu Deus, está doendo tanto. Mas, na realidade, você não quer resolver esse problema. Aí você diz assim, é ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, é o que ele diz aqui, ó. Querem, porém, muito insatisfeitas ficam que não seja como querem. Então, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se comprar nela em consequência da sua inferioridade. Ah, não, tá muito difícil. Eu não vou conseguir vencer. Não dá para mim, não dá para mim. Entendeu? Ela fala bem alto para a espiritualidade ouvir. E pensar assim, coitadinha, Deus deu para ela uma cruz muito mais pesada do que ela pode carregar. É verdade, ela não vai conseguir resolver. Mas nós podemos, nós podemos. Mas como ele falou, né, são
E, como diz aqui, quão pouco dentre vós fazem esforços, da 909. E aí eu vou ler a 912. Não, Carmen, 912. Para a gente fechar essa sessão de Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Fácil, né? Então, a gente percebe que a doutrina, ela dá para a gente toda a orientação para você se libertar do processo obsessivo. Sentiu que a pressão está começando? Está percebendo que tem alguma coisa, né, que não está indo bem? Começa com a questão 919 e a 919A do Livro dos Espíritos. Né? Conhece-te a ti mesmo. Kardec os Espíritos já disseram, né? Um sábio da antiguidade já disse isso. Conhece-te a ti mesmo. Aí da 919A. Faz aquela. Aí o Agostinho diz o quê? Todos os dias. Olha a inteligência do Agostinho. Dizia assim: no fim de semana, você faz um levantamento de tudo que você fez a semana toda. Ele não disse isso. Porque se ele dissesse no fim de semana, tinha um monte de coisa que você ia deixar para lá. Não ia lembrar de tudo que eu fiz nos 6 dias. Mas ele não disse no fim de semana, ele disse assim, dos uns dias, antes de deitar, analisa o que você fez naquele dia. Agora, lembra? A análise sincera que o Manuel Filomeno Miranda falou aqui, análise sincera, sem mascarar. Não, isso aqui eu fiz, mas não foi legal, não. Mas será que não foi legal mesmo? Aí pensa assim, e se fizessem comigo, eu ia gostar? Não, eu não ia gostar. No instante a gente já descobre que não foi bom. Eu não ia gostar. Então, se eu não vou gostar, eu não vou fazer com o outro. Vou lá pedir desculpa à pessoa. Não vou mais falar assim, não vou mais agir assim. Isso aqui que eu fiz, eu acho que foi legal mesmo. Se fizessem para mim, eu ia amar. Eu ia... Então, prossegue. Todo dia. Aí você já vai detectar o quê? Os pontos negros do seu dia. Vai buscar corrigir. E depois vai observar o que nós lemos aqui. Fazer esforços, renovação íntima, né? Amar o próximo. Aí, esses processos obsessivos, que muitas vezes começam silenciosamente e terminam terrivelmente, né? Chegando num ponto que o sujeito desencarna e prossegue do mundo espiritual, e depois ele retorna à Terra e traz o processo obsessivo inimigo junto. Isso vai diminuindo. Então, a doutrina nos ensina como fazer o tratamento adequado. E ainda tem o quê? A possibilidade da gente pedir a ajuda de Deus, dos amigos espirituais, que nunca falta. Que nunca falta. Mas, como disse o amigo espiritual aqui, são poucos aqueles que realmente têm vontade de se esforçar. Né? Tem muitos que vão deixando para lá, até que cai numa subjugação, numa possessão. Aí a situação é muito, muito mais complicada e fica difícil. Vamos mais um pedacinho, né? Para a gente encerrar a aula de hoje. Letra D de dado aí. Porta de luz. Imagine um dédalo em sombras, imensurável, hórrido, onde se demandam emanações mortíficas, provenientes de células em disjunção. Charco miasmático, carregado de lodo estável, tendo por seu nimbos borrascosos, sacudidos por descargas elétricas. Tremenda tempestade, né? Pum, sombrio que agasalha batráquios e ofídeos, répteis e toda a fauna asquerosa, Deus me livre.
região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue e célere perspectiva de paz não treme luz. Imagina a gente envolvido por um inferno desses. É o famoso, né, ranger de dentes, né? Ranger. Um lugar onde você está enterrado numa situação terrível de sofrimento, de dor, que você não sabe como sair. Mas, né, tudo começou, muitas vezes, quando você. Porque, como nós falamos, as coisas não começam fazendo muito barulho, não. Tudo começou numa simples sugestão que nós agasalhamos. Aí tem esse livrinho aqui, do João Nunes Maia, que eu gosto muito, chamado Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. É ótimo esse livrinho. E ele tem uma página chamada Benevolência, que eu vou ler, né, um pedacinho só. Ele diz assim: a página começa com um subtítulo: Autossugestão. O capítulo é Benevolência. Ele diz assim: a vida é um amontoado imensurável de sugestões que o espírito recebe e transmite em todas as direções. Lembra, parece até aquele capítulo, né? Assimilação do livro Pensamento e Vida. Lembra aquele capítulo 8 de Emmanuel? Eu não vou ler, não, mas que a gente também vive lendo esse capítulo. Capítulo 8, Associação, do livro Pensamento e Vida. Então, ele diz aqui: a vida é um amontoado imensurável de sugestões que o espírito recebe e transmite em todas as gerações. Capaz, olha só, sugestões essas, capaz tanto de erguer pessoas, como de destruir vidas, de erguer nações, assim como de desmoralizá-las, de moralizar multidões, mas também de desviar legiões de companheiros do caminho harmonioso. No entanto, a vida depende de quem recebe as sugestões e, em certos casos, das fontes de onde emanam as luzes ou as trevas que chegam em forma de ordem às mentes da multidão. Então, às vezes, o processo gravíssimo desse de obsessão começa numa sugestão que parece inocente, que eu agasalho. Então, a vida depende de quem recebe as sugestões. E, em certos casos, das fontes de onde emanam as luzes e as trevas, que chegam em forma de ordem às mentes da multidão. E depois, eu vou ler mais um pedacinho, né? Para encerrar, ele diz aqui, ó: vamos abrir a nossa mente em obediência à palavra do Cristo e às mensagens dos benfeitores espirituais, para que o Evangelho do Senhor possa ser conhecido e vivido em toda a terra, e ela ser transformada em paraíso, onde reinarão o amor, a caridade, o perdão e a alegria cristã, e que todos os homens sejam benevolentes uns para com os outros, para que a ternura cresça dos corações, moldando-os para o bem mortal. Que se formos benevolentes, não haverá o quê? Agressões. Agressões. Não havendo agressões, haverá obsessão. Não é verdade? Porque todos nós nos amaremos. Então, ele convida todos os homens a serem benevolentes, uns para com os outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo.
para que a ternura cresça nos corações, moldando-os para o bem mortal. Então, a recomendação está aí. Não é nenhuma, vamos dizer assim, expressão de física quântica. Não é verdade? Não é. Não é nenhuma expressão de física quântica. É tudo aquilo que a gente já leu, já sabe. Mas, como disse o amigo espiritual do Livro dos Espíritos, a questão 909, são tão poucos aqueles que querem aplicar essas máximas do Evangelho na sua vida. E como não fazem isso, sofrem. Sofrem. Daí, essa multidão de obsidianas. E que trabalho para os amigos espirituais, né? Que trabalho nós damos. Aí ele olha para a gente e diz assim: minha filha, mais uma vez. Mais uma vez. Vamos começando tudo de novo. Então está na hora da gente parar com isso, né? Está na hora. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A próxima lição do Pensamento e Vida, depois dessa associação, é sugestão. Aí, ó. Sugestão. Então, que beleza, capítulo 9. É a 9. Que é uma A maravilha. 9. O meu é bem fininho, mas é uma maravilha. Sugestão, né? Sugestão. Tudo começa, às vezes, numa Pequena sugestão que parece que não sugestão. tem problema nenhum. É, Mas é ali que mora o perigo. Moça, O grupo, Falta de luz. uma frase da música de Beto Guedes, né? Sol da Primavera, que eu sempre Que é lembro. lindo, sol A da lição primavera. já trazemos de cor, só nos falta aprender. Aprender. Então a gente já Aplicar, e sabe de aplicar, né? tudo, já está Linda a tudo música, linda, já, linda. né? Lição, Só que saber falta de aprender, cor, falta aplicar, falta vivenciar. Exatamente. E E o pior de tudo esforço é isso, né? insignificante, como eles falam. É um Exatamente. esforço A insignificante. preguiça é fogo na roupa. É, Realmente a preguiça é uma desgraça. Gente, semana que vem, hoje são 29, né? Dia 5/9, nós vamos começar na letra F de farinha. Em oração. Quem está com o livro mata. É o capítulo Examinando a Obsessão, letra F, em oração. Dona Vieira, espero que a senhora tenha gostado da aula e resolva voltar. Estar novamente aqui na próxima sexta-feira, às 16 horas. E conserta esse microfone, que eu quero ver a sua voz. Olha, olha. Ah, ligou, né? Ah, legal. Isso aí. Estamos Dia aqui. 5/9, F. Ué, aonde nós paramos, Rose, não é considere-se relegado a esse labirinto? Deixa eu ver aqui, é verdade. Já ficamos aqui. Eu considero É porque ser eu já delegado, é avancei. isso aí. Tá? Porque eu pulei já, porque eu não queria ler aquilo, né? A preguiça. Esse Eu pedacinho já aqui é pulei uma importante. coisa aqui. Desculpa, gente. É D de dado, porta de luz. É que eu Porta de assim, luz, já está olha só. marcada. Já queria saltar algumas coisas aqui. É D de dado, porta de luz, tá, gente? Imagine. Não, eu já li a D de dado. É aqui, ó. Desculpe. Segundo parágrafo da D de dado. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto. Ok. Acharam? Sim. Segundo parágrafo da D de dado. D de dado é porta de luz, que eu comecei. É aqui. Uhum. Considere-se relegado a esse labirinto nefasto. Ok. 5/9/25. Eu dei um pulão. A volta. Não vai, dessa vez não vai passar no Kindle. Que mal. Então, aqui, considere ser relegado a esse labirinto nefasto. Bem, gente, vamos encerrando a nossa aula. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque 5h30 tem um estudo do Livro dos Médiuns, que está muito bom. E aí eu vou pedir a nossa irmã Verinha Eckert, que estava de licença, para fazer a nossa prece de agradecimento. Gente, eu de licença faltei uma aula, ela já me colocou de licença.
Caramba, ela marca durinho. Ai, ai. Agradecidos por mais uma tarde de estudos esclarecedores, pedindo a Deus, nosso Pai, o ânimo necessário para buscar uma estrada mais suave, uma estrada mais produtiva, para sermos mais produtivos. Hoje, sob as bênçãos de Bezerra de Menezes, esse trabalhador incansável do nosso Mestre Jesus, que possamos seguir os bons exemplos, que não são poucos. Te pedimos, Senhor, a coragem necessária para nos entregarmos a este caminho de luz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, Um dia de falta, já está botando, Bezerra já de está me Menezes. expondo na Medina, Já me tô expondo na minha Medina. filha, não deixo passar Essa é nada. boa. Deixa passar nada. Dessa vez vai de qualquer jeito. Vou Tem que beber Ó, água. então deixa depois deixa eu assim, fazer a minha meia-culpa. Ontem eu faltei porque eu estava com dor na coluna, tá? mas eu A anotei isso coluna no estava que caderninho. estava. O nome está Tá no bom. caderninho aqui, Vou tomar um um tracinho do cafezinho. lado. Meu Deus, esse caderno é Aqui, ó. preto, meu pai do céu. Não, ele tá A gente se sente amado, né, ido Alberto? para disfarçar. Tá bom, gente. Gente, eu Boa vou tarde passar a aqui outro livro todos. para você, tá, Carmen? Daqui a pouco a gente retorna para o estudo do Livro dos Médios. Um bom fim de semana para todos, mas nada de se esmagar, hein? Cuidado. E compartilhem a nossa palestra segunda-feira da Darcy, que trata do painel espírita, né? Sobre o suicídio, né? Todos pela vida.